Olá, tudo bem? A paz do Senhor. Eu sou a Márcia Lários e hoje eu estou aqui para gravar contigo sobre o capítulo 12 do livro de Mateus. Nós estamos indo já para quase a metade desse livro tão lindo e maravilhoso. Nós já falamos sobre o nascimento de Cristo, o início do seu ministério, e agora ele já começa a ter uns determinados problemas com os fariseus. Por quê? Porque Jesus prega a boa nova, né? A boa nova da vinda do Messias, né? Jesus, ele está pregando um ensinamento diferente daqueles que os fariseus empunhavam, aquilo que os fariseus colocavam, obrigavam as pessoas, né? E isso já estava gerando algum confronto. Aqui no capítulo 12 nós vamos falar sobre o Senhor e o sábado. Nós vamos falar sobre o servo escolhido de Deus, a acusação contra Jesus, os sinais de Jonas e a mãe e os irmãos de Jesus. Mas antes de começar, eu te convido a deixar seu like aqui neste vídeo. Embaixo tem a descrição do nosso canal. Esteja mais próximo, tente saber mais informações como é a nossa comunidade. Venha com a gente derramar sobre o amor de Deus a tantas pessoas. Do versículo 1 ao versículo 13 é relatado duas formas com que os fariseus, duas formas diferentes, né? Com que os fariseus tentam demonstrar o quanto os discípulos e Jesus violam a lei do sábado. Essa lei, ela foi instituída por Deus para que tenha o descanso, para que as pessoas viessem a ter um tempo de procurar o Senhor, de estar mais próximo ao Senhor. Mas os fariseus, eles criaram uma lei em cima dessa lei que dificultava cada vez mais as pessoas a vir até Deus, né? A ter esse acesso de fato do que era o sábado, a desfrutar daquilo que o sábado, daquilo que Deus permitiu para o sábado, né? E a primeira coisa que os fariseus acusou Jesus é porque Jesus e seus discípulos passaram por uma determinada lavoura e eles, com fome, eles tiraram algumas espigas para comer, né? E aí os fariseus dizem, mas isso não é violar o sábado? Eles estavam querendo dizer, vocês estão trabalhando. Só que na realidade Jesus e seus discípulos, eles fizeram aquela colheita, vamos pôr assim, para saciar uma fome real. Eles não eram agricultores, então eles não estavam trabalhando ao sábado, eles estavam pegando pela sua subsistência. E aí Jesus pega e lembra de uma passagem em 1 Samuel 21, de 1 a 6, que quando diz que Davi, fugindo de Saul, entrou dentro do templo e ele e seus discípulos comeram o pão da propiciação, né? E que era um pão que era revelado, era distinto somente para os sacerdotes tocar. E isso não foi pecado. E ele também lembra que aos sábados existem o serviço sacerdotal do templo, que eles trabalham, os sacerdotes eles trabalham, também não é considerado pecado. E por que com Jesus era considerado? Uma outra coisa que eles colocam também, imputam a Jesus, né, Jesus saindo dali, da parte da colheita do local onde eles estavam, Jesus foi para a sinagoga. E chegando lá, eles chegam e falam assim para Jesus, se podia se curar no sábado, né? Mais uma lei também imposta por eles, não foi Deus que disse que não podia curar ao sábado. E aí Jesus chega e fala assim, quem é de vocês dono de uma ovelha que ela cai num buraco e você não vai lá e estende sua mão para tirar ela de lá? Jesus, ele falava, ele tentava demonstrar para as pessoas dentro daquilo que as pessoas conheciam. E as ovelhas eram digamos assim, era o financeiro das pessoas naquele tempo. Então Jesus pegava justamente naquilo que a pessoa conhecia. Então, ao sábado não pode se fazer o bem. Jesus devolveu a eles essa responsabilidade, né? Jesus chamou a pessoa que estava lá atrofiada e tudo e o curou no sábado. Após isso, né, Jesus saiu dali e os fariseus saíram da presença de Jesus e estavam tentando matá-lo, né? Amados, assim, o que me traz ao meu coração? Precisamos tomar muito cuidado sobre atos religiosos que não foi Deus que pediu e que o homem, né, na sua gana de tentar controlar as coisas, o homem impôs. Algumas imposições religiosas que pessoas normais não conseguem, às vezes, acessar
aquele padrão religioso, porque porque é muito difícil chegar até lá. Então nós precisamos tomar cuidado com as imposições que nós, na interpretação, né? Eu digo num contexto geral, que pessoas têm colocado interpretações na Bíblia que não estão na Bíblia. Por isso que é muito importante nós termos todos os dias essa leitura, essa meditação constante na palavra, para nós sabermos do que é do homem e o que vem de Deus, para que daí, somente daí, né, aquilo que vem de Deus a gente traz para dentro da nossa casa. Amém? Do versículo 15, ele fala sobre o servo escolhido. No versículo 15, diz bem assim: sabendo disso, Jesus retirou-se daquele lugar. Muitos o seguiram e ele curou todos os doentes que haviam entre eles, advertindo-os que não dissessem quem ele era. Por que essa advertência de Jesus? Porque quando aconteceu a questão da sinagoga, dele ter curado a pessoa que, né, o aleijado ali na sinagoga, os fariseus estavam começando a tentar matar Jesus, né? E Jesus, ele sempre foi seguido por pessoas simples. Se nós olhamos as Escrituras e vemos a leveza que as Escrituras têm, né, e seguimos a Cristo, Cristo quer nos curar. Cristo quer o nosso coração. Ele quer estender essa palavra de salvação que ele veio trazer. Né? Então ele veio para quem? Para quem chega no Evangelho sem máculas, sem religiosidade, simplesmente o reconhecendo como o Senhor e o Salvador. E é isso que todos os dias nós precisamos cada vez mais ser assim, pessoas simples que chegam com o coração aberto para receber aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Fardos da religiosidade, fardos de interpretações, né, que não estão na Bíblia diretamente. Esses fardos a gente não carrega. Nós precisamos atrelar a palavra do Senhor ao nosso coração, ter acesso a elas todos os dias, para que nós sabemos ser sempre um servo simples e humilde do Senhor. Amém? Do versículo 22 em diante fala sobre acusações sobre Jesus. E amados, nessa passagem eu confesso para vocês que nós vamos gravar depois um vídeo específico para trazer um embasamento maior. Mas aqui diz assim, ó: depois disso levantaram-se um endemoniado que era cego e mudo. Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. E todo o povo atônito disse: não será este o filho de Davi? Não será este o Messias? Mas os fariseus, eles ouviram o que o povo disseram e disse: é somente por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que expulsam os demônios. E aí Jesus foi responder aos fariseus. Versículo 25: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda a cidade ou casa dividida contra si não se subsistirá. Versículo 28: mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Versículo 30. Aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta espalha. Por esse motivo eu digo a vocês: todo pecado e blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado. Versículo 35. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. O que Jesus quis dizer? Não tem como eu ser o Filho de Deus e fazer coisas que seja do diabo. Então, uma casa dividida ela não contém contra si. Jesus estava fazendo coisas boas. Como que ele poderia ser do diabo, sendo que ele estava fazendo coisas boas? Mas como eu disse, nós vamos gravar um vídeo específico sobre essa passagem, trazendo mais informações, porque aqui tem riquezas aqui para nós, né? Então, eu espero você nesse próximo vídeo, para que nós possamos esmiuçar melhor essa palavra que aqui contém esse rios de vida para a nossa vida. Amém? Versículo 38 fala sobre os sinais de Jonas. No 38 diz: então alguns dos fariseus e mestres da lei lhes disseram: mestre, queremos ver sinais milagrosos feitos por ti. E Jesus respondeu:
os teus sinais, os sinais que vocês precisam ver por mim, os sinais que vocês precisam ver de mim são os sinais deixados por Jonas, que por 3 dias esteve dentro da barriga de um peixe, e após isso, quando ele saiu, ele pregou e toda uma cidade se converteu. Assim será o Filho do Homem, né? Que estaria ali, ele diz que estará. Ali ele diz que o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ou seja, ele já estava dizendo sobre a morte, a sua ressurreição. Esse seria a maior demonstração de amor, o maior milagre que Jesus poderia fazer, né? Eles pediam sinais milagrosos. Esse seria o maior milagre de Jesus. Versículo 46. No versículo 46 fala sobre a mãe e os irmãos de Jesus. 46 diz assim: falando ainda Jesus à multidão, quando a sua mãe e seus irmãos chegaram do outro lado, querendo falar com ele, alguém lhes disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Jesus responde: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. E estendendo a mão para os seus discípulos, disse: aqui está minha mãe e os meus irmãos, pois quem faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Jesus não estava fazendo pouco caso de Maria e da sua família terrena. Ele estava querendo dizer: se vocês e todos os que tiverem parte com Deus são da minha família, eu estou com vocês são meus irmãos e minhas irmãs. E assim até hoje. Amados, precisamos cada vez mais que o amor do Senhor, aquela graça que vem sobre o Pai, ele venha sobre nós, e aí nós fazemos parte da família do Senhor. Então que cada vez mais o nosso coração precisa estar atrelado à palavra do Senhor. Nós precisamos buscar o que é de fato do reino de Deus. Precisamos ter o conhecimento da palavra sobre todas as coisas, para que só assim e apenas assim o amor do Senhor vai estar dentro do nosso coração, e a partir daí nós sejamos servos simples do Senhor e possamos derramar sobre as outras pessoas aquilo que o Senhor, a porção que o Senhor tem dentro do nosso coração, dentro do que o Senhor coloca dentro do nosso coração. Amém? Que Jesus, em sua infinita graça e bondade, derrame sobre você, derrame sobre a sua família, sobre a sua casa, todo o amor que Ele tem por todos nós. Um grande beijo. Até o próximo vídeo.